Amém, beijão, vamos nessa. Bom dia, amados, bem-vindos ao Apegando-se às Escrituras. Hoje vamos estar trabalhando o capítulo 8 do livro de Atos, mas antes vamos estar orando, né, ao Senhor. Senhor, obrigada por essa linda manhã que você providenciou para nós. Obrigada pela tua palavra, que é tão maravilhosa, tua palavra, Senhor, que nos aproxima de ti. Obrigada pelo relato de tudo que aconteceu, pelas experiências daquelas pessoas e pelo que tu fizeste junto com elas, Deus. Oh, Senhor, atrai o nosso coração para termos vontade, sede de entender mais, de conhecer mais e de obedecer mais, de viver mais a tua palavra. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos lá começar hoje, lembrando um pouco, né, o que aconteceu em Atos 7. Dá uma olhada aí nesse slide cheio de coisa, porque é tanta coisa maravilhosa. A gente viu que eles estavam, tinham decidido, né, apedrejar Estevão, usando de falsas acusações, e aí Estevão, ele tem o sermão que é conhecido como a defesa de Estevão, mas de defesa não tem nada, porque ele faz um relato da história do povo hebreu, né? E aí ele passa por Abraão, pelo chamado, pela promessa que Deus fez, pela aliança de circuncisão, né, que Deus estabeleceu com Abraão, a chamada antiga aliança. Aí Estevão fala sobre José, que é um tipo de Jesus. Ele foi muito desprezado pelos seus irmãos, né? Foi jogado num poço, foi vendido como escravo, mas como Jesus, ele foi o autor da redenção desses mesmos irmãos, né? Da sua família inteira, como nós somos família de Cristo, e Jesus nos resgatou. E aí, Estevão passa para Moisés, que é ainda outro tipo do Messias libertador, né? Teve um livramento ali logo no nascimento. Lembra, né, que os egípcios tinham decidido que eles iam matar todo recém-nascido menino, né, do sexo masculino, porque eles estavam crescendo muito em número e eles estavam preocupados com isso. Mas Deus deu livramento ali para ele, né? E ele acabou sendo colocado numa cestinha e foi encontrado pela filha, pela filha de Faraó. E ele foi cuidado, né? Foi criado ali no palácio de Faraó. E aí depois ele saiu do seu trono, ali, como Jesus saiu do trono da glória, né? E veio à terra. Moisés saiu lá do trono de Faraó e foi ao encontro do povo, mas o povo não aceitou como libertador e não aceitaram, né, sua autoridade. Mas mais tarde foi ele sim, né, Moisés, o grande libertador daquele povo, e ele apontou para Jesus, está lá em Deuteronômio 18:15. E aí, no capítulo 7 ainda, Estevão aponta para o profeta Isaías, se você quiser visite lá o capítulo 66, versículos 1 e 2, anunciando a boa nova da nova aliança, a nova aliança para todos agora, não apenas para aquele povo, né, o chamado povo escolhido de Deus, mas para todos. E aí ele falou que ele não habita em casas feitas por homens, como o templo, ele habita em nós, e ele estima, ama os humildes de coração, os contritos de espírito. Amém? E aí, só fechando aqui, né? Antes de morrer, Estevão orou, entregando seu espírito, como Jesus fez na cruz. Ele fez do mesmo jeito, ele entregou o seu espírito e ele pediu: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Ele perdoou aqueles que o estavam apedrejando, da mesma forma que Jesus perdoou aqueles que o estavam crucificando, né, no passado. E aí, eu queria só lembrar vocês que nós podemos ser usados
poderosamente, poderosamente por Deus, quando a gente anda no poder do Espírito. E aí, para continuar nesta linha mesmo de ser usado poderosamente, quando a gente anda no poder do Espírito, gente, a gente hoje vai falar sobre Filipe. A gente, nesse capítulo 8 de Atos, nós vamos falar sobre outra figura, e parece para mim que eu não li, nunca antes isso, parecia que eu estava lendo a primeira vez, porque, uau, quanta coisa nesse capítulo, vamos junto, né? Começando no versículo 1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Olha, começando esse tempo verbal aí que foi usado, que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, e Saulo devastando a igreja, isso tudo está num tempo contínuo, né? Saulo estava continuamente perseguindo, era um processo dele, ele estava num modo operacional de perseguição dos seguidores do chamado caminho, né? Os seguidores do caminho, que eram os seguidores de Jesus, e ele fazia isso com muito afinco, e a gente sabe que Lucas tornou-se companheiro de Paulo, né? Mais tarde, companheiro de viagem, depois que Saulo se entregou, né? Entregou a vida a Jesus, e foi renomeado Paulo, né? Mas Lucas relatou os fatos, como eles tinham acontecido, né? E ele disse assim, olha, Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Lucas foi muito fiel no seu relato, né? E aí, eu queria anotar aqui que depois disso, Paulo se arrependeu muito. Veja o que ele escreve na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. E ele continua aí, essa passagem é linda, mas eu me esforcei, ele diz mais do que todos os outros, eu me esforcei muito, assim, ele quase queria compensar, né, a perseguição que ele fez à igreja, sem saber que essa perseguição que ele fez à igreja foi o que causou o espalhamento, né, o evangelho, né, das boas novas para as outras terras, né? Deus tem um plano, ele está no controle de tudo, essa é a verdade. Deus não perde, minha gente, uma oportunidade sequer de fazer o bem. Nós precisamos aprender com ele, com o próprio Deus, assim, a operar em todo o tempo a favor do reino. Tá ruim, a favor do reino. Tá ruim, a palavra diz assim, em tudo dai graças, né? E ele devia dizer assim também, em tudo pregai a palavra, em tudo. Hoje a gente vai falar só de evangelismo, que a gente está falando de Filipe. Vamos para frente. E aí ele começa agora, né? Aqui no versículo 5, indo Filipe para uma cidade de Samaria. Lembra que antes foi falado assim, que os apóstolos ficaram e os demais, eles partiram para outras cidades. Então, esse Filipe que está se falando aqui, ele não é o Filipe apóstolo, tem um apóstolo, mas o apóstolo ficou lá em Jerusalém, tá? Esse aqui é outro Filipe, é um Filipe que foi escolhido entre os 7, lá no capítulo 6, quando Estevão foi escolhido para servir a mesa, outros 6 foram, e Filipe era um deles, né? Filipe era um dos 7 que foram escolhidos para servir a mesa. E aí, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia.
os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Essa aí está aqui a explicação, né, que eu já tinha falado antes. Filipe foi um dos escolhidos para servir à mesa das viúvas, que a gente viu lá em Atos 6. E aí Filipe, ele fugiu para Samaria, onde o evangelho devia ser pregado. Lembra do que Jesus falou? Primeiro em Jerusalém, né? Depois Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, a coisa ia se espalhando, né? Assim, numa circunferência, e agora, depois da rejeição, né, intensa que estava havendo ali em Jerusalém, né, a gente acabou de ver no capítulo 7, como Estevão foi apedrejado, né, por aquele povo, agora estava na hora de partir para Samaria. Ele foi para lá, e os samaritanos, lembrando aqui, eles eram odiados pelos judeus, né? Por quê? Por causa da mistura. Tem uma história, a gente tem tempo muito de segurar aqui, contar, né, em detalhes essa história, mas o que aconteceu foi que, lembra, quando houve a invasão dos assírios no Reino do Norte, né, o Reino de Israel, na divisão, né, o Reino do Norte, Israel, o Reino do Sul, Judá. Quando houve a invasão no Reino do Norte, ali, os assírios pegaram um povo sem Deus, né, de fora, os chamados gentios, e eles trouxeram esse povo para morar no Reino do Norte. E aí, em Lucas 9, 51 a 55, a gente vê até que Tiago e João, os dois apóstolozinhos queridos de Jesus, né, queriam orar para Deus mandar fogo para queimar aqueles samaritanos que não estavam recebendo Jesus bem, né? Aquela história lá, e aí Jesus pergunta: ei, vocês estão em que espírito aí? Porque esse não é o meu, não. Esse negócio de mandar fogo para queimar todo mundo não é de Jesus, não. Enfim, aí uma pergunta para você. Lembra que o próprio Cristo já tinha pregado lá em Samaria? Essa é uma história um pouco mais antiga. Eu espero que você tenha acompanhado. Se não, vai lá em João 4, né, no Apegando-se do capítulo 4 do Evangelho de João, que Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana à beira do poço, lembra? Ali, e aí aquela mulher acabou indo evangelizar todo mundo na cidade, trouxe aqui. Então, Filipe agora, ele estava colhendo fruto daquela semeadura, porque a palavra diz, né, que eles, os samaritanos, deram atenção unânime ao que ele dizia, né? E houve grande espaço para milagres acontecerem. E aí, continuando no versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Muitas coisas aqui, mas eu precisava colocar tudo junto para a gente ter uma visão, né, dessa perícope aqui, esse momento aqui é bem importante, né? Primeiro, Simão, ele era um feiticeiro, ele era um mago, e ele fazia feitiçarias, né? Ele devia ter poder, sim, mas esse poder não era divino, como as pessoas pensavam. Estava aqui, eles dizendo, esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder, mas de divino, aquele poder de Simão não tinha nada, né? Mas aquele povo era suscetível a isso, eles viviam um sincretismo por causa daquela invasão dos pagãos que agora habitavam ali e miscigenaram, né? Eles casaram, procriaram ali em Samaria, por isso que eles eram odiados pelos judeus, né? E eles tinham essa mente aberta ao sobrenatural que não era de Deus, tá?
Mas aí o que aconteceu? Filipe veio e pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, e aí a verdade é confirmada nos corações das pessoas, né? Pelo Espírito Santo de Deus, e as pessoas creram nele e foram batizadas. E aconteceu que Simão creu também e foi batizado também, né? E depois ele começou a seguir Filipe, onde Filipe ia, ele ia atrás. E aí a palavra diz que ele foi observando, maravilhado, os sinais e milagres. Então, veja, ele não estava seguindo a Cristo, ele estava seguindo Filipe. E isso é um problema muito comum, né, no nosso meio. Alguém traz a boa nova do evangelho para você, e você, ao invés de pegar essa boa nova do evangelho e seguir a Cristo, você segue a pessoa. Isso significa, veja, é importante você ser mentoreado, é importante você ser discipulado, mas o discipulado faz discípulos de Cristo e não discípulo de alguém. Você deve seguir a Cristo, com a ajuda possivelmente de um mentor, mas não seguindo aquela pessoa, você segue a Cristo. E mais importante, não é acerca de milagres e sinais, não é, os milagres e sinais, lembra, são psiu de Deus. Ei, psiu, olha aqui, ó, é o poder, é a verdade, mas não é para a gente se maravilhar com os sinais e as maravilhas e as curas, é para a gente se maravilhar com o Deus Salvador e Redentor da nossa vida, né? Continuando no versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. De novo, aqui a gente não tem tempo de falar tudo, né, que está escrito aqui e explicado aqui nesses versículos. O que aconteceu? Os apóstolos, vejam, eles eram os líderes da igreja, né? Você pode pensar nele como os bispos daquela igreja primitiva, né? E eles ouviram falar que em Samaria eles tinham aceitado a palavra de Deus. E aí o que eles fizeram? Eles mandaram bispos para lá, né? Que eram os apóstolos na época, Pedro e João. E aí, quando eles chegaram lá, eles oraram e eles impuseram as mãos naqueles homens para eles receberem o Espírito Santo. Isso aqui tem uma significação imensa, minha gente. Primeiro, que eles tinham tido o batismo de Jesus Cristo. Lembra do batismo que era do perdão dos pecados, né? E a gente precisa entender isso. Quando a gente vem para Cristo, nós somos justificados, né? Isso é o que é o batismo do arrependimento, que se chamava o batismo da água, né? E agora, eles estavam recebendo através das mãos, né, no caso, os apóstolos, né, eu ia dizer bispos, mas dos apóstolos, eles estavam recebendo o batismo do Espírito Santo. A imposição de mãos, como os bispos fazem lá na confirmação, são um sinal do derramamento de graça de Deus sobre a vida dos crentes para restauração. Lembra que agora a gente vai passar por um processo, depois de justificados, nossos pecados, eles foram perdoados, mas a gente precisa passar por um processo de santificação, de restauração, para a gente ir ficando cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o processo. Tem muita gente que ignora essa parte, né? Eu entreguei minha vida a Jesus, acabou. Não. A gente tem agora que começar a nossa caminhada com Ele. E aí, pela imposição de mãos, os crentes, eles também recebem dons, né? É outra coisa. Precisamos fazer seminário de vida do Espírito Santo juntos para poder a gente entender isso melhor, né? E os dons, eles nada mais são do que uma capacitação sobrenatural, né? Que o Espírito Santo nos dá para realizar a obra que Ele quer fazer
através de nós. Nós não vamos trabalhar sozinhos. Bora lá. Bora carregar as cadeiras. Bora dirigir, passar na casa de todo mundo e pegar. Bora lavar os pratos. Bora falar, bora cantar, levar todo... Não é assim. A gente vai com o Espírito nos guiando. Vamos aprender hoje como é isso, tá? E aí, eu salientei essa parte em azul no final, né? E eles receberam o Espírito Santo. Deve ter havido aí alguma manifestação visível do Espírito Santo no meio desses novos crentes aí, para eles poderem falar isso, porque o Espírito Santo, ele pode vir silenciosamente, você não ouvir nada, você não sentir nada, né? Ele pode vir como ele veio no Pentecostes, com um som, né? Com a visão daquelas línguas de fogo, né? Ele pode vir de forma visível, mas pode também vir de forma invisível. Aparentemente, houve uma manifestação visível, né, ali no meio daqueles crentes que estavam em Samaria. E aí, continuando no versículo 18, a origem da palavra simonia. Se me perguntasse 7 dias atrás, sabe o que é simonia? É alguém que segue Simone, né? Aquela artista? Não. Continuando no versículo 18, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Minha gente, Simão, ele não sabia que o Espírito Santo, ele age como quer e ele tem liberdade para distribuir os dons como ele quiser. Então, os apóstolos em si, eles estavam orando, impondo mãos, e aquilo estava acontecendo, mas não era obra deles, era obra do Espírito Santo de Deus. Mas Simão achava que os apóstolos detinham aquilo. E aí, o que aconteceu? Ofereceu dinheiro para eles em troca daquele poder. Ele queria adquirir aquilo como se fosse um produto comercial, né? Ele não sabia que os dons não são para proveito próprio, mas para o serviço do próximo. Ele queria impor as mãos nas pessoas e sair distribuindo o Espírito Santo aí. Não tem. Nós não somos serviço de distribuição de Deus, é o Espírito que faz. Ele escolhe fazer através de nós, porque Deus gosta de parceria, mas é Ele, só Ele quem faz. Não caia na ilusão de achar que alguém, não. Há pessoas que são ungidas por ele, que são escolhidas para fazer esse serviço, mas a escolha é dele. E aí, eu aprendi essa semana, estou passando para vocês. A palavra simonia, ela foi cunhada aí pelo século 3, 4, e ela significa comercialização de coisas sagradas, comercialização de sacramentos, comercialização de indulgências, né? Ou de cargos e benefícios eclesiásticos. Então, essa palavra, ela surgiu no meio da prática disso que aconteceu aí, né, um pouco depois da igreja primitiva, quando a briga pelo poder, né, já acontecia no meio eclesiástico, né? E aí aconteciam trocas de ofertas por absolvição de pecados, que foi aquela coisa que Lutero lutou contra, né, mais fortemente. Havia compra de cargos, né, de posições, né, de párocos nas igrejas pelos nobres, né, pelos poderosos, posições mesmo na igreja, né, na organização eclesiástica. Então, esse nome surgiu aí, essa palavra, né, simonia, apareceu, muito ruim. E era isso que Simão estava praticando ao oferecer dinheiro pelo poder que os apóstolos não tinham, diga-se de passagem, né? Eles somente carregavam, mas não pertencia a eles, tá? Enfim, continuando no versículo 20, Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro?
Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Ali, minha gente, Pedro teve uma visão, né? Teve o que a gente chama de palavra de conhecimento sobre a pessoa de Simão, né? Ali em Isaías 55:1, vê o que diz. Eu amo essa palavra, ela tem uma participação muito importante na minha vida. Isaías 55:1 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Ele fala de comprar, de adquirir, de vir. Ele fala venham, venham, várias vezes, né? Venham, comprem, comprem e comam, satisfaçam-se sem dinheiro, sem custo, né? E em outra ocasião ele disse, de graça recebeste, de graça dai, né? O reino de Deus, ele é assim, ele não tem espaço para comercialização. A moeda de Deus é o amor. A moeda de Deus é o amor. Não há como você adquirir nada, nada no reino dos céus com dinheiro, né? É só pelo poder de Deus. E aí, Paulo diz para Simão, né, que ele não tem parte, nem tem direito algum naquele ministério. E aí ele explica por que ele não tem parte. Porque o coração dele, de Simão, não é reto diante de Deus. E aí, o que é necessário? Essa palavra deixa clara. Um coração reto e arrependimento. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados e vir com o coração limpo diante do Senhor. Não se trata de apreciar intelectualmente a sabedoria de Deus, né, o plano de Deus, o mover de Deus, porque às vezes você lê aquilo assim, meu Deus, ele fez muita coisa. Gente, Deus é espetacular, né? Deus é fantástico. E às vezes as pessoas até entendem isso intelectualmente, mas isso não é suficiente. Também não é suficiente gostar das propostas de Boas Novas. É bom, né? Seria bom se fosse assim. Nossa, que ideia maravilhosa, pena que não seja implementável. Então, você concordar, gostar da proposta, também não é suficiente, né? Às vezes as pessoas decidem por força própria, né, seguir isso. Eu vou estabelecer isso agora, né? Todo dia eu vou ler a palavra das 10 às 10:05. E aí você tenta seguir o exemplo dos outros, né? O conselho dos outros, mas no exterior, não lá dentro. Mas não é assim, né? Começa no coração, vem de dentro para fora essa vida em Cristo Jesus, tá? Prosseguindo agora no versículo 24. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, a base, hein? Pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, você vê, né, que Simão ficou constrangido, sim, pelo Espírito Santo do seu pecado, daquela tentativa, né, da simonia, de contratar, de comprar, de comercializar a bênção, né, divina. Mas, ao invés dele se arrepender, de ser, eu peço perdão, eu fiz errado. Não, ele diz, Pedro, ora aí ao Senhor por mim, para que o que você falou para mim não aconteça. Olha que coisa, ele tirou o corpo fora aí, né, minha gente? A Bíblia nunca mais fala nada sobre Simão, né? Que rumo ele tomou, a gente não sabe. Tem muitas especulações, né? Uns dizem que ele se tornou um falso profeta, outros dizem não sei o quê, mas não tem nada escrito na Bíblia sobre Simão depois disso, tá? A gente não sabe o rumo que ele tomou. Queira Deus ele tenha se arrependido, né? Caído na real mesmo e seguido o caminho, tá?
Agora, a respeito de Pedro e João, eles voltaram a Jerusalém, entendendo que aqueles homens ali tinham uma base, né? Naquela cidade, aquele era o centro da igreja primitiva, né? Naquela época, naquele cernezinho, mas eles voltaram pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos, ou seja, estava oficialmente aberta a temporada, né, de pregação na Samaria. Jesus falou, começando em Jerusalém, depois, né, na Judéia e Samaria, crescendo ali, estava aberta a temporada, né, a etapa de pregação em Samaria agora, né? Agora, além de Filipe ter ido lá antes pregar, agora Pedro e João estavam pregando em Samaria também, a caminho de volta a Jerusalém, né? Salentando essa parte, né? A volta. Enfim, continuando no versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Gente, que 3 versículos importantes esses daqui. Lindo, e lindo mesmo. Por quê? Porque o anjo do Senhor falou com Filipe. O anjo falava com Filipe, dizendo, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para lá. Aí ele disse, vá para o sul, para a estrada deserta. Eu grifei, estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Quando eu estava lendo, eu vi que havia duas estradas, né? Mas uma era mais usada e a outra menos. E Deus disse, vá, o anjo do Senhor, né? Disse, vá por essa estrada, que é a estrada deserta. Filipe recebeu essa ordem para deixar esse ministério frutífero que ele estava tendo em Samaria, né? Lembra que a notícia chegou em Jerusalém do fruto que estava dando ali, e ele largou isso. A palavra diz assim, olha, ele se levantou e partiu. Partiu para onde? Partiu para uma estrada deserta, um lugar onde ele provavelmente não encontraria ninguém, que ele estava ali tendo 1000 conversões, né, fazendo muitos milagres, muitos sinais, mas ele foi, ele obedeceu, ele se levantou e partiu. Esse se levantou, diz assim, prontamente, né? Foi na hora, ele não ficou pensando, aqui vou esperar diminuir aqui o movimento um pouco e depois eu vou, não. Ele se levantou e ele partiu. Eu pergunto o que eu e você faríamos, né? Se a gente estivesse ali, né, no lugar que está bom, né? Eu estou pregando, o povo está gostando, a igreja está enchendo, que maravilha, cheio de elogios aí, né? O povo gostando, trazendo os amigos. Mas Jesus manda você ir para outro lugar. Você vai ou você vai ficar ali, né? No seu conforto, na sua zona de conforto, né? Onde está bom, onde está confortável. Mesmo produtivo para o Senhor, é porque Deus tem mais para a gente, tem mais. E olha o que Deus tinha para Filipe nessa ocasião, ali naquela estrada deserta. Aí a palavra diz que no caminho ele encontrou um eunuco etíope. Era um oficial importante, era uma pessoa importante que estava encarregada dos tesouros da rainha dos etíopes. Gente, era a mulher lá em cima ali, né? Aquele povo da terra da rainha de Sabá, lembra? Era um homem importante num reino distante, né? A terra daquela rainha que visitou o rei Salomão, antigamente, né? Naquela história do Antigo Testamento lá, né? E aí, vê o que a palavra revela. Revela que esse homem, que é certamente, né, um gentio, não era do povo, né, de Abraão, da descendência de Abraão, ele tinha vindo a Jerusalém para adorar a Deus. Esse era o propósito da viagem dele. Você pode pensar que talvez isso foi remanescente lá daquela viagem da rainha de Sabá, né? A gente não sabe a semente que Deus coloca, planta em alguém e quanto ela vai frutificar lá na frente. Aquele homem, o certo é isso, ele veio da Etiópia
para Jerusalém, a palavra diz, com o propósito de adorar a Deus. E olha, ele estava voltando, lendo um livro do profeta Isaías. Aquele livro devia ter custado uma nota, minha gente, porque não é um livro, era um rolo, lembra? É uma obra de arte, uma arte escassa, né? Porque precisava de escribas. Então, ele tinha adquirido um rolo que tinha a palavra, né, do profeta Isaías, e ele estava lendo aquilo durante a viagem. Veja a sede dele, né? Porque naquela época, mesmo que ele estivesse numa condução, devia andar balançando, né? Aquele negócio dali. Enfim, continuando no versículo 29. E o Espírito disse a Filipe, ó, o Espírito aqui no ouvido de Filipe, né? Disse assim, ó, vá para aquela estrada deserta ali no caminho de Gaza. Aí o Espírito disse a Filipe de novo, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Gente, o Espírito guiava Filipe o tempo todo. Eu fico impressionada com essa proximidade dele. Vá para ali, faça isso, né? As estratégias, né, no detalhe que estava. Filipe obedecia na mesma hora, prontamente, aproximou-se ali. E, gente, precisava de coragem para você abordar um estrangeiro que era, obviamente, poderoso, né? Poderoso, aquele homem dali, um nobre, né? Que fazia parte, ele era o tesoureiro da rainha da Etiópia. E Deus disse, vá, chegue perto. Ele foi e ele chegou. Quando ele chegou perto, ele ouviu que aquele homem estava lendo Isaías. E aí ele teve uma entrada, vamos dizer assim, né? De perguntar, o senhor entende o que você está lendo aí? Eu tive umas aulas bastante aulas, né, de evangelismo, e é impressionante porque a gente faz muito evangelismo coletivo, né, na nossa igreja, a gente faz eventos, né, a gente faz cursilhos, a gente faz acampamento para os adolescentes, a gente faz eventozinhos, né, dormir dentro, acampar dentro, né, para as crianças, tal, mas a gente não tem a ousadia, vamos dizer assim, de chegar junto de alguém e começar um papo de nada. Alguém que você não conhece, que você não sabe o que ela gosta, o que ela não gosta, né? E esperar que o Espírito Santo de Deus conduza a conversa para onde ele quer. Que foi isso que aconteceu aqui. Filipe não tinha a menor conexão com esse etíope, mas ele chegou perto. Quando ele chegou perto, Deus deu a dica, livro de Isaías. E ele foi, pegou a dica ali. Está entendendo o que você está lendo aí? Me lembrei da minha amiga. Entendes o que lês? Cadê você, Simone? Isso é coisa do nosso estudo no SAT. E aí, é o nome de um livro também, Entendes o que lês, né? E aí, ele chegou perto e aquele homem estava com o coração aberto. Ele estava com o coração aberto e disse, como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Suba aí, venha para cá, né? E aí Filipe subiu e sentou-se do lado dele, né? O ministério de Filipe, ele era muito prolífico, minha gente, porque ele seguia a direção do Espírito Santo. Às vezes a gente dizia assim, eu falei, não deu em nada, porque a gente precisa de um companheiro forte, né, no nosso time, que é o Espírito Santo de Deus. Continuando no versículo 32, o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Essa sua humilhação foi privado, em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou do outro? Então, Filipe, começando por aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus.
Então, você vê, o etíope, ele estava lendo, e se você se interessa no detalhe, é muito interessante isso, ele estava lendo Isaías 53, nos versículos 7 e 8 de Isaías 53, que fala do sofrimento de Jesus. Vocês lembram, um tempo atrás, a gente estava falando justamente do sacrifício de Jesus, né? Do martírio dele, e de como isso tudo tinha sido profetizado, e um dos nossos desejos, né, para não dizer dever de casa, mas desejo de casa, era que vocês lessem Isaías 53, que é a profecia de Isaías acerca do sacrifício do Messias ali, né? E a turma não entendia muito naquela época, porque ninguém esperava que o Messias Redentor fosse sofredor e fosse morrer numa cruz. Ninguém esperava por isso. E aquele etíope, minha gente, ele estava lendo as escrituras, ele tinha sede de entender as escrituras, mas ele não podia sozinho, ele precisava de ajuda, né? E assim, é a gente, eu estou aqui tentando passar alguma coisa que eu aprendi para vocês, mas para estar aqui, eu já fui aprender a beber em várias outras fontes. Eu estudo muito, eu já, todo mundo assim, ai, Cátia, como você sabe tanta coisa? Eu não sei tanta coisa, eu vou atrás, eu vou aprender, eu vou buscar, e eu vou dizer, cada vez eu descubro mais coisas. Dessa vez eu descobri Filipe, minha gente, como se eu nunca tivesse lido aí. Está vendo a prontidão deste homem? Porque assim, a gente lê, às vezes a gente fica assim, olha que interessante, que pessoa legal e tal. Mas a gente se esquece de que nós somos chamados para fazermos o mesmo, né? A fazer exatamente a mesma coisa de Filipe, nós vamos para o caminho de Gaza? Não, nós não vamos para o caminho de Gaza, mas nós vamos responder imediatamente ao chamado do Espírito Santo de Deus. É isso que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer como Filipe modelou para a gente, né? Porque é uma coisa aprovada pelo Senhor, tá? Enfim, o etíope tinha sede, e aí Filipe foi convidado, né? Deus tinha mandado ele lá, mas Deus tinha organizado esse encontro ali, e ele foi convidado a subir na carruagem desse nobre etíope para explicar a ele sobre a boa nova do evangelho, né? E Filipe falou sobre muito mais do que essa passagem apenas de Isaías, né? Mas ele começou por aí, porque Deus deu um ponto em comum, é ele que faz a conexão, é Deus que faz a conexão de Filipe com o nobre etíope, né? Aquilo foi feito no céu, esse encontro, ele foi feito no céu, minha gente. E ele começou a falar de Jesus por essa entrada daí, né? Lá do Antigo Testamento, que era a coisa que o etíope conhecia. Continuando no versículo 36, só um segundinho. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Lembra que Filipe, ele já era diácono, né? Ele tinha sido imposto mãos lá, aí a imposição foi para servir a mesa? Não. A imposição foi para servir. Ele era um servo, né? Que foi diaconizado, ele podia batizar agora, ele desceu as águas com aquele etíope para batizá-lo, né? O eunuco, ele estava pronto para declarar ao mundo o que ele cria, o que ele acreditava no seu coração. É isso que o batismo é, né? O batismo é uma declaração de fé que é um rito de entrada, né? Que coloca você para dentro da igreja de Cristo, a igreja invisível de Cristo, né? E o que precisa para isso? O que Filipe falou, crer de todo o coração. Esse é o requisito, crer de todo o coração, tá? E aí, essa é a resposta que nós precisamos dar ao evangelho, a resposta que aquele eunuco deu a Filipe. O que é que ele disse?
eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? E aí você comprou o bilhete, né? Para entrar agora no corpo de Cristo. E aí você pode ser batizado, né? Após todos os batismos que aconteceram lá em Samaria, agora Filipe fazia o batismo de um cara, uma pessoa somente na estrada deserta. E aí eu deixo a pergunta aqui para vocês: sucesso ou fracasso? Ele fez tantos batismos em Samaria. A gente não sabe o nome de uma pessoa que estava ali. Esse cara aqui, a gente também não sabe o nome, né? Esse eunuco, o nobre etíope, a gente também não sabe o nome, mas a gente vai ver que esse discipulado flash, né, que Filipe fez com ele, esse batismo, teve repercussões no futuro, porque Deus não dá ponto sem nó, não ia mandar Filipe para ali por nada, né? Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. De novo, muito intenso, o último slide desse aqui, mas eu vou dizer, passei muito tempo trabalhando nesses dois versículos, 39 e 40, minha gente. Olha, a fé do eunuco, ela estava em Jesus e não em Filipe. Vocês veem, a palavra diz assim, o eunuco não o viu mais, não viu mais a Filipe, mas cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Ele não estava feito Simão, que seguiu Filipe ali, não. Ele, cheio de alegria, continuou indo para a terra dele. Agora, tem um detalhe, minha gente, tem muito comentário de estudiosos, incluindo, eu escolhi colocar aqui, um cara chamado David Guzik, que eu não sigo porque ele não tem blog, ele não tem Instagram, né? Mas ele faz parte de um site aí, que chama Blue Letter Bible, que eu sigo sim, né? E esses comentários desses estudiosos, eles associam esse oficial etíope, que foi batizado por Filipe, aos cristãos, chamados cristãos cóptas, que são perseguidos no Egito. Até hoje, tem notícia lá, se você entrar aí, sei lá, no noticiários, em YouTube, Wikipedia, né? Você vai ouvir sobre os cristãos cóptas que estão ali no Egito, e eles são associados a esse eunuco, acredita-se, né, a tradição diz que aquele eunuco foi o primeiro cristão copta da história. E aí, ou seja, aquele homem seguiu seu caminho, como diz aqui, e ele foi criar toda uma comunidade ali no Egito, não é? Que coisa incrível. E aí, isso aqui é especulação, né? De alguma forma, a palavra chegou ao Egito, isso é um fato, e aí esse fato vocês podem ler a respeito desses cristãos coptas, são perseguidos até hoje, né, pelos inimigos do cristianismo, é uma perseguição violenta, né, daquelas que dá notícia mesmo. E aí, a respeito de Filipe, Filipe foi arrebatado repentinamente. Essa é uma coisa que foi meio soprada, assim, com relação àqueles apóstolos que estavam ali no lago, né, de Tiberíades, assim, de repente eles apareceram de volta, né, lá na cidade deles, em Cafarnaum, mas a coisa explícita, né? Olha, esse homem foi arrebatado desse lugar e ele foi colocado nesse outro lugar, é único na Bíblia, minha gente.
o Espírito do Senhor arrebatou Filipe ali daquela estrada de Gaza e levou ele para uma cidade chamada Azoto. Eu descobri o nome dessa cidade hoje, é um pouco diferente, mas eu resolvi não partir para essa parte histórica, mas eu verifiquei que essa cidade fica a cerca de 100 quilômetros de Cesareia, que era o destino final dele. Agora, se liga aí nas coisas. Enquanto Filipe estava indo de Azoto para Cesareia, o que ele fazia? Ele pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Esse homem era um evangelista. Ele foi ungido, e o povo dizia assim, ele foi ungido para servir mesas, mas Deus tinha um propósito para ele como evangelista itinerante. Ele foi. Depois ele se instalou na Cesareia. E aí, o que acontece? Essa parceria, né, de Filipe com Jesus, ela funcionava perfeitamente ali com o Espírito Santo, fazendo ali aquele meio de campo, né? Não havia tempo a perder, andando para lá e para cá, ele ia pregando, porque ele estava realmente num lugar deserto, não tinha para quem pregar, né? Pregou para o Etíope seguiu o caminho e ele voltou para cá, para a civilização, né? E aí, minha gente, o ministério de Filipe deve ter crescido muito, eu imagino, né? Porque ele passou por muitas cidades, a palavra diz, pregando em todas elas, e ele é o único na Bíblia chamado de o evangelista. Muita gente confunde Felipe, o apóstolo, com Felipe, o evangelista. São duas pessoas diferentes, né? E aí, só para identificar esse daqui, terminar a nossa conversa de hoje, sobre ele, Lucas fala em Atos 21, lá na frente, a gente ainda está no Atos 8, mas essa história continua, né? Atos 21, 8 e 9, fala de Paulo, depois daquelas viagens todas, ele se encontra com Paulo e Lucas em Cesareia. Lembra que ele está indo aqui para Cesareia? Vê só. Diz assim, em Atos 21, 8 e 9. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7, lembra dos 7 da mesa lá de Atos 6? Um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam, ou seja, a descendência dele também era de servidores, né, de Cristo. Aí, amém? Vamos parar por aqui, minha gente. Super, super excited com esse negócio. Bom dia, para quem eu não dei bom dia ainda. Bem-vindos mais uma vez aqui ao Apegando-se. Vamos falar sobre isso, por favor, super, super entusiasmada com essa relação de Filipe com o Espírito Santo de Deus. Minha gente, não dá vontade de você dizer assim, Deus diz para onde eu vou, qual é a estrada deserta que eu vou, qual é o início da conversa com essa pessoa aí que tu queres que eu fale? Oh, Jesus! Vamos falar, minha gente. Tânia, abriu o mic. Abri, peraí. Abri, sim. Não, já que eu estou dirigindo ainda e não cheguei ao meu destino, eu fiquei impressionada, que eu vou botar depois aí para você um comentário da minha Bíblia sobre Filipe, que fala exatamente essas coisas que você está falando. E eu assisti naquele filme de Atos que eu passei para vocês já. Toda vez que eu chego aí, eu fico assim vendo os detalhes, porque os detalhes do filme é uma coisa assim exata, porque ele é todinho na palavra em NVI, então ele traz isso ele ir para a carruagem, e o homem desaparecer. E aí eu ficava sempre assim, como é que desaparece? E o outro continuou feliz, continuou. E eu disse, que alegria, Senhor, tu faz, porque não era o Felipe, era Jesus mesmo, mas é uma alegria sobrenatural, e ele fica lá, e o Felipe vai embora. E aí eu só queria assim, deixar bem claro, porque eu tenho essa cena gravada desse filme, eu tenho essa cena na minha mente, assim, e ela veio conforme você falava. Assistam. Pois Muito é, lindo. muito legal, né? É muito legal essa coisa dele ser arrebatado daqui e levado para ali. Parece que o Espírito Santo dizia, bora, 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 tem muito a Bora. serviço feito, né? E Não há tempo a perder.
e o registro da Bíblia, do que aconteceu, porque isso é, como você diz, é o único registro de uma pessoa ser arrebatada. É muito importante isso, é muito importante mesmo. É, valeu, minha amiga. Você sempre traz as É, coisas aí fantásticas. obrigada. Gente, abram aí suas câmeras e seus mics, vamos falar, vamos participar. Não é possível que esse negócio não tenha tocado vocês aí. Quem quer ir para a estrada deserta de Gaza, por favor. Bora, lindinha. Oi, Kátia. Bom dia aí a todos. Bom dia. Muitas coisas assim me chamaram a atenção, né? Mas eu fiquei pensando nessa história aí do mago, aí do Simão, né? Tem um versículo que fala, né? As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, né? E o Simão, ele estava acostumado num modo de trabalhar, né? De trabalhar e ganhar dinheiro em cima daquela feitiçaria que ele fazia, daquela magia, de tudo aquele encantamento, né? E aí ele vê os discípulos fazendo algo e que é tremendo, né? E ele quer aquilo da Dá um forma como ele upgrade no modus operandi dele, né? no modo como ele, o modus operandi dele, né? E eu queria só trazer isso assim para a gente. Muitas vezes a gente não experimenta o novo de Deus na nossa vida, o que o Espírito Santo quer fazer, porque a gente está acostumado a fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Não que eu estou falando de feitiçaria, essas coisas não. Mas, assim, às vezes a gente fica muito limitado, e às vezes o que Deus pede de nós é uma atitude, como os discípulos pediram a ele, olha, se arrependa, ore, né? Aí ele, não, faça você por mim isso. A gente terceiriza, né? Aquilo que é para a gente fazer. E às vezes basta só uma atitude mesmo, um coração ensinável de dizer, Deus, eu sempre fiz a minha vida toda desse modo, mas se o Senhor disser que eu faça de outro modo, porque é como você disse, o Espírito Santo, ele vem, ele sopra por onde quer, ele faz como quer, os dons são de Deus, não são nossos, né? Deus nos dá para que a gente use em favor da igreja. Então, a gente só precisa dizer, Deus, eis-me aqui, como eles mesmo, né? Que ia para um lado, ia para o outro. O Felipe estava no canto, daqui a pouco estava numa carruagem. Assim, é só de se disponibilizar para Jesus, né? E ser um instrumento dele onde ele quiser, para quem ele quiser, por mais improvável que seja. Um eunuco numa carruagem, se é ali que Deus quer, eu vou lá, né? Assim, é realmente essa dependência, tirar o nosso modus operandi e se colocar no modo que Deus quer que a gente faça. Amém, isso mesmo, isso mesmo. Tudo disponibilidade. Eu me lembro, né, do capítulo 6, das qualificações, né? Ser cheio do Espírito Santo. Homens de boa índole, né? Que tenham um bom testemunho, né? Mas cheio do Espírito Santo. É só o que você precisa. Às vezes a gente acha que precisa de uma formação, né? Um seminário, acha que precisa ser falante, acha que precisa isso, precisa saber tocar, precisa fazer não sei o quê, né? Precisa estar num lugar de liderança. Não, qualquer lugar o Espírito Santo usa você poderosamente, pode ser para uma pessoa, né? Eu estou lembrando aqui agora o cara que emprestou o carro para o Billy Graham dirigir, né? Bora, eu deixo você dirigir meu caminhão aqui, né? E simplesmente levou um Billy Graham a Jesus, né? Você pode levar um para Jesus e fazer toda a diferença do mundo. Se você levar só um, é festa no céu, mesmo que aquele não multiplique, né, tudo, mas você já está ali contando um no livro da vida. Amém? Quem mais vai, minha gente? Dá tempo ainda aí de alguém falar. Vamos lá. Dia da eleição, todo mundo aí se mexendo, irei depois. Agora ainda não. Vamos concluir aqui, bora. Gente, Felipe não tocou você, Felipe não motivou você. Não acredito, não acredito. Impressionante. Fala, povo de Deus. Amém. Diga assim, quero isso para mim.
quero isso para mim, quero ouvir a voz do Espírito Santo me conduzindo. Eu estou orando aqui, viu? Dá isso para mim, Senhor, dá isso para mim. Eu quero ouvir a tua voz me conduzindo constantemente. Move, Deus. Enfim, Deus abençoe. Eu quero que vocês recebam aí tudo isso. Pastorzão, vamos lá. Está todo mundo em modo votação hoje. Cadê você? Entra aí. Muito bem, estou aqui. Né? Eu já saí do modo votação. Eita, já saiu? Já saí. Uau. Eu estava lá às 8 horas, voltei rapidinho para ir para a igreja agora. E já comprei meu dever cívico. Agora estamos aqui, ainda peguei, né, aqui a boa parte desse momento especial. E importantíssimo, né? Tudo isso que a gente viu. E, assim, nesse texto me chama muita atenção aquela parte que diz assim, como posso entender se alguém não me explicar, né? Então, essa para mim é a grande questão, né? Ou seja, será que a gente está se colocando diante das... Tem tanta gente precisando de explicação, tanta gente precisando de uma luz, né? De algo, de uma informação. Às vezes a gente já recebeu tanto, a gente já tem tanto do Senhor e a gente está negligenciando por se achar ainda despreparado, né? Como você falou, tem algo que a gente pode falar. Então, que hoje a gente está começando, né, a campanha de 40 dias de propósito, onde a gente vai se debruçar exatamente nessa questão da significância do relacionamento com Deus. A partir de um relacionamento com Deus, né, a nossa vida ganha sentido. Quando a gente ganha sentido, a gente quer levar sentido para as outras pessoas também, porque a gente possa viver aí essa disponibilidade de Filipe também. Mas vamos orar, então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia, obrigado por essa palavra, Pai, que foi ministrada, que isso traga para cada um de nós a motivação de viver, Deus, de viver sempre a tua verdade, para passar a tua verdade, compartilhar a tua verdade. Muito obrigado, dai-nos um domingo de paz na tua presença, sob a tua proteção, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus Vamos lá. abençoe.